Fui eu que iniciei. This call is now being recorded. Agora eu falei, nossa, tá gravando por voz, agora pensei em gravar e já tá gravando. Valeu, Daniel, obrigado. Não sabia nem que você podia gravar, viu? Se eu tiver logado pelo e-mail institucional, eu consigo, mas fica salvo no seu drive. Ah, interessante. Na verdade, acho que pelo jeito, acho que qualquer pessoa que esteja na chamada com e-mail institucional consegue iniciar e interromper, mas fica salvo no teu. Entendi. Obrigado por essa informação. Estou aprendendo agora isso. Bom, então, boa tarde a todos. Então, só contextualizando, né? A gente está avançando aqui na disciplina e chegamos né, conversamos bastante até agora sobre variáveis básicas do treinamento, né, sobre a avaliação da força, e agora, na sequência do conteúdo, então, a proposta é falar um pouco de sistemas de treinamento, né? Então, primeiro, antes de eu começar a falar, eu queria saber se vocês conhecem, né, o que são os sistemas de treinamento, né? Vocês estão familiarizados com o que é um sistema de treinamento? Mais ou menos. O que é? Pode falar, gente, se alguém quiser abrir o microfone aí, se é linear ondulatório. O Diego tá trazendo essas descrições, elas representam as periodizações, Diego, que é diferente de sistema de treinamento, tá? Tem uma diferencinha aí entre uma coisa e outra. Sistema de treinamento, professor, seria, no caso, um método específico, um objetivo específico? Isso, pronto. Inclusive, né, a gente, até agora, né, a gente abordou um sistema de treinamento, né, mas ele foi de uma maneira, como ele é convencional, né, como ele é bastante corriqueiro, a gente não consegue, assim, não considera ele, né, vou falar mais à frente sobre isso, mas a gente já viu um sistema de treinamento, né, ao longo, até agora, né, sendo que ele por ser comum, ele não entra, não tem um prestígio nesse sentido. Porém, né, ele entra assim como uma estratégia, né, um tipo de sistema. O Vinícius falou, relaciona-se com a divisão de treino. Eu diria, assim, uma forma de organizar o treino, sim, né? Nesse sentido, sim, Vinícius. Agora, a pergunta para vocês, para que serve um sistema de treinamento? Né? O Daniel deu uma dica aqui, né? Falou assim, para alcançar um objetivo, né? Então, queria saber, assim, como que vocês enxergam, né? Quem conhece, quem teve algum tipo de contato com o sistema de treinamento. Primeiro, para que serve, né? Qual que seria a finalidade de um sistema de treinamento? O Daniel falou que pirâmide crescente, decrescente. O Stephenson falando que são estratégias de treinamento que focam em diferentes objetivos, né? Por diferentes métodos, né? Beleza. Então, no caso, um sistema de treinamento, pela descrição do Stephenson, ele seria, e do Daniel também, que ele citou, né? Seria para uma maneira de você alcançar um objetivo específico, né? Então, basicamente seria isso. Ou alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer trazer mais alguma questão? Treinar mais focado em desenvolver força, resistência, performance. Então, no caso, vamos dizer assim, né? Eu não estou dizendo que é isso, mas seria dizer que usar o sistema de pirâmide crescente seria mais adequado, por exemplo, se você quisesse trabalhar o desenvolvimento da força, né? Só um exemplo aleatório aqui, né? Então, seria isso que o entendimento de vocês? Como é que... só para eu ter clareza, assim, eu queria ter realmente a ideia de como que vocês enxergam isso.
De um modo geral, aí, professor, eu entendo que o sistema de treinamento ele é um conjunto de informações e técnicas aplicadas para que você possa conduzir as sessões de exercícios com um objetivo, um determinado objetivo. Certo. Bom, acho que está bem claro, né? Todo mundo falou mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então, bom, eu vou desenrolar aqui o assunto e aí a gente vai conversando sobre isso, né? Então, uma coisa que a primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, bom, vamos ver o que tem na literatura, né? Sobre sistemas de treinamento. E aqui é um objetivo, né? Dois, né? Na verdade, ganho de força e hipertrofia muscular, né? Então, aí a pergunta que ele se faz aqui, será que, né, no treinamento de força, os sistemas de treinamento, eles são necessários para evitar estagnação e maximizar, né, esses dois objetivos? Aí eu jogo de volta para vocês, né? Então, se vocês estão falando que esses são ferramentas para alcançar um objetivo, eu estou trazendo dois objetivos aqui para vocês considerarem na hora de responder. Aí a pergunta é, esses objetivos, esses sistemas, né, eles podem ajudar a pessoa a evitar estagnar e maximizar a hipertrofia, força e hipertrofia muscular? O que vocês acham? Possivelmente. A Larissa já tem certeza. O Vinícius está na dúvida. Professor, repete a pergunta que eu não ouvi. A pergunta é, então, a nossa constatação foi que os sistemas de treino servem para é uma organização do treino para alcançar um objetivo específico. E aí, a pergunta desse trabalho aqui é a seguinte, né? Esses sistemas, eles são necessários para evitar a estagnação e maximizar o ganho de força e hipertrofia? Né? Aí eu pergunto, então, aí, tentando, né, simplificar a pergunta, então, será que eu consigo alcançar esses objetivos melhor, né, considerando os sistemas de treinamento, né, seja ele qual for? Legal. Então, beleza, já temos algumas opiniões. Tá? Então, primeiro que a gente tem que pensar algumas coisas antes, eu vou deixar um pouco em suspense essa resposta aqui, vou conversar com vocês uma outra coisa que tem a ver com isso, e aí depois eu respondo a pergunta com a conclusão do trabalho. Bom, primeiro, a gente tem que tentar imaginar quando é que a gente vai começar a precisar dos sistemas de treinamento. O que vocês acham, assim? Qual que é o momento certo, né? Então, a gente estava falando até agora de variáveis básicas do treinamento. Então, se você imaginar que a gente tem pelo menos 8 a 10 variáveis, né, que podem ser levadas em conta aí na hora de modular o treinamento de força, né, então pense que a quantidade de possibilidades que vocês têm, né, então, sendo que tem diferentes graus, né, então, por exemplo, eu posso falar de intensidade leve, moderada, vigorosa, eu tenho volume de treino baixo, intermediário, alto, volume de treinamento, enfim. E aí né, tudo que a gente viu até agora, né? Então, aí o sistema de treinamento, basicamente o que ele é, né? Então, ele é a organização dessas variáveis básicas de uma maneira tal que ele se propõe a facilitar alcançar um determinado objetivo. Inclusive, vocês concordaram que ele facilita esse processo, ele ajuda, né, a gente a alcançar esses objetivos. Né? Então, aí eu pergunto assim, tá, mas ele ajuda, ele facilita, mas quando é que eu começo a ter que considerar usar esses sistemas para ir na direção daquilo que eu gostaria de alcançar? Né? Então, o que vocês acham?
eu tenho o indivíduo iniciante, o intermediário e o indivíduo avançado. Lembrando que eu tenho iniciante, intermediário, tenho o intermediário avançado, tem o avançado intermediário e tem o avançado. Imagine tentando dividir cada categoria em dois, aí para não... Vocês perceberam aí que quando a gente tenta descrever, né, a condição do aluno, muitas vezes a gente fica na dúvida em saber em qual ponto exatamente o meu aluno está. Por isso até que a gente conversou na última aula da necessidade que a gente tem de detalhar, né, o status do aluno por vários pontos de vista para conseguir entender exatamente onde ele se encontra, né? Então, e aí eu pergunto para vocês, levando em conta todas essas possibilidades de níveis, né, de classificação do aluno, quando é que vocês acham que é prudente começar a levar em conta, incluir, né, um sistema de treinamento específico para desenvolvimento de dos objetivos para o meu aluno, do meu aluno? Professor, pode repetir a pergunta? Eu não entendi, não. Quando é que a gente pode, quando é que faz sentido eu começar a usar um sistema de treinamento com o meu aluno, né? Considerando o nível a classificação do nível de treinamento dele, né? Depois que ele fizer as primeiras adaptações como iniciante, eu imagino, porque mesmo como iniciante ele já pode ter um sistema, você já pode aplicar um sistema para ele, mas ele precisa de um mínimo de adaptação para esse início até, é o que eu entendo. E mais? Essa foi a opinião do Ribamar. Todo mundo concorda? Professor, eu vejo que a maioria desses sistemas de treino, quando eles são citados, várias pessoas colocam esses sistemas como se eles fossem indicados somente para indivíduos que já são intermediários, né? Só que, se a gente pensar naquela questão da adesão e aderência, talvez se a gente tentar dar uma modificada nas variáveis e diminuir um pouco a percepção subjetiva de esforço, para que a musculação não fique algo tão monótono, né, a gente pode também, talvez, ter uma estratégia, uma alternativa, utilizar alguns desses sistemas para diminuir um pouco da monotonia, né? Sim, interessante. Um outro ponto de vista. Então, na verdade, ele não serve só para atingir o objetivo, ele também serviria para variar o treino. Eu concordo com essa sua colocação, Daniel. Mais alguém quer dar a sua opinião? Eu vou compartilhar a minha opinião, que inclusive é a opinião de um autor de um livro que eu estava lendo, o De Sales, Belmiro De Sales, que no livro dele, onde ele aborda sobre os métodos de treinamento e tudo mais, ele fala sobre isso aí, sobre essa parte dos sistemas. E a ideia que ele tenta trazer é basicamente a seguinte: dá para você aplicar os sistemas de treinamento com quase todos os indivíduos, seja eles iniciantes, intermediários, avançados ou atletas, porém, o que vai depender é qual tipo do método ou sistema que você vai utilizar, porque como existem diferentes métodos, diferentes sistemas, cada um vai ter um objetivo, como foi mencionado aí, né? Eles querem aumentar o estresse metabólico, outros querem aumentar mais essa parte de força e tudo mais. Então, basicamente, a gente tem que seguir um critério de escolha, né, com relação ao nível do indivíduo e qual o método que deve ser incorporado no treinamento dele, já pegando um pouquinho do gancho da fala do Daniel aí, para quebrar um pouco, né, da monotonia do treinamento. A gente já sabe que musculação por si só, para algumas pessoas, já é chato, né? Então, é sempre importante ter essa variabilidade dentro do treinamento do indivíduo. Certo. Então, levando só um parênteses, pessoal, é que, no caso, né, a gente pode, eu fiz essa pergunta levando em conta que
você pode, obviamente, adaptar o treinamento, até meio que respondendo a pergunta que a colocação que o Marcelo colocou aqui, né? Então, né, você não vai fazer, né, por fazer, obviamente, né? Então, essa é a forma, né, que você vai ajustar o treinamento do aluno, ela pode ser feita de diversas maneiras, inclusive utilizando, né, como recurso os sistemas de treinamento como estratégia de adequar o programa para alcançar aquele objetivo almejado. Então, né, então, beleza, então a gente parte desse pressuposto. Então, eu posso ficar variando, né, ajustando as variáveis do treinamento do meu aluno e, da mesma forma, tá na busca, né, do objetivo que ele está almejando, né? Mas eu posso fazer isso levando em conta o sistema de treinamento. Então, falar, em vez de eu ficar fazendo adequações, né, nas variáveis básicas, não, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar uma estratégia que é pautada no sistema de treinamento, e aí, com isso, eu vou na direção daquele objetivo que o meu aluno tem. Então, você tem essas possibilidades, né? E eu reforcei, inclusive, no começo da minha fala, que vocês têm muitas variáveis básicas para manipular, e que pode ser adequada de inúmeras maneiras, até antes de você chegar a realmente precisar utilizar um sistema, né, pré-formatado com um objetivo específico. Então, você pode utilizar essas outras formas, né? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu gostaria de responder, né, então, é a respeito desse trabalho, né? Então, o que ele trouxe, né, de resposta aqui? Ele mostra, né, que primeiro, passei a conclusão, as evidências disponíveis, né, elas não permitem determinar se os sistemas, né, do treinamento em força podem otimizar ou maximizar o aumento da força muscular e, né, massa quando comparado ao treinamento de força realizado de forma tradicional. E aí o de forma tradicional é seguindo aquilo que vocês proporam lá atrás. Lembra que vocês fizeram uma proposta de sessão de exercício? Então, quer dizer, vocês levaram em conta as características do sujeito, né? Levaram em conta os objetivos, interesses que ele tinha e pensaram uma sessão de treino, né? Depois, né, poderiam pensar num programa, né, de maior duração, e aí, com isso, fazer, né, a inferência em relação a fazer a proposição do treinamento que focado no objetivo dele. Então, dá para você fazer isso, né? E é isso que ele se refere como treinamento tradicional, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Na literatura, é óbvio, né, tem muitas limitações metodológicas ainda, e principalmente a quantidade de trabalhos produzidos nessa pegada aí, né, no sistema de treinamento, diante o tempo que já existe, né, esse disponível, e o tempo que as pessoas já utilizam essa abordagem, é ínfimo, são pouquíssimos, né? Então, se vocês olharem aí, depois, quem tiver interesse, baixar esse artigo aí para dar uma olhada, quiser dar né, só me manda depois uma mensagem aí no WhatsApp e que eu encaminho para vocês. Então, vocês vão ver que tem poucos trabalhos, né? Não é uma coisa assim muito significativa, visto o tempo que a gente já escuta falar dessas abordagens, né? Então, tem muita coisa ainda a se descobrir, né? Estudos falando de força e hipertrofia, então eles usam estratégias, abordagens diferentes, né? Tem, principalmente da hipertrofia, né? As formas de avaliar, elas são nem sempre as melhores, então isso gera, né, uma certa, como o próprio artigo trouxe, né? Não falou que não melhora, né? Mas ele diz que não permite a gente afirmar que é melhor ou não é melhor. Então fica aí para vocês um primeiro recado, né? Que eu acho assim,
aí o Daniel trouxe uma questão que eu achei, o Daniel, inclusive o Vinícius reforçou, né, então que aí eu concordo plenamente, né, então, quer dizer, se você tem não só esse objetivo de otimizar os benefícios que o treinamento pode proporcionar, né, e considera também a possibilidade de você distrair a pessoa com um desafio diferente, né, com uma forma de fazer diferente, bom, aí você aí eu concordo que, né, se você fizer e incluir de forma adequada, né, dentro de um contexto coerente, um sistema de treinamento para o seu aluno, aí sim você conseguiria atingir esse segundo objetivo, que, no meu ponto de vista, faz sentido. E também não desconsidero que os sistemas de treinamento, que eles possam trazer benefícios para o aluno. Agora, o fato é que a gente tem que tomar muito cuidado em sair falando assim, não, eu lembro, né, que teve uma época, quando eu estava na academia, que, pô, se você não usasse um sistema de treinamento, é que você não conseguiria progredir, né? Então, quer dizer, você teria que usar um sistema de treinamento em algum momento da sua vida para você continuar progredindo. E eu acreditei nisso por muito tempo, né? Então, só que não necessariamente, quer dizer, se você souber manipular as variáveis, você consegue alcançar esses objetivos de uma forma, pelo menos, equivalente. Em alguns casos específicos, talvez você possa alcançar benefícios diferenciados com uma estratégia de um sistema de treinamento, e aí, com isso, né, justificar. Talvez, né, esse trabalho, né, muitas vezes, eles são feitos com indivíduos intermediários, iniciantes, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando para indivíduos avançados, extremamente avançados, talvez nesses casos aí seja mais coerente, né? Você usar uma abordagem específica, tá? Então, pelo menos é o que esse trabalho foi publicado ali, está de 2019, mas ele é um trabalho que ele saiu, esse artigo, ele foi baixado, ele estava no Prelo, então ele acabou saindo em 2020. Então, é um trabalho recente que fala sobre essa questão e que, pelo menos, ao meu ver, o alerta fica assim, bom, você não precisa desconsiderar, obviamente, eu acho que até é uma ferramenta muito interessante, mas tomar cuidado em fazer afirmações taxativas e principalmente levando em conta o público, né? Então, indivíduos iniciantes, será que eles vão faz um sentido, né? Então, vocês vão ver que, às vezes, pode ser utilizado, mas em alguns sistemas eles não são recomendados para indivíduos iniciantes, né? Então, justamente porque eles promovem uma sobrecarga mais exagerada, né? E que, né, pode não ser compatível com o indivíduo iniciante. Fora ser taxado de desatualizado. Eu não entendi o seu comentário, Raíssa. Não entendi o que você quis dizer. O que seria taxado como desatualizado? Acho que ela quis se referir à aplicação desse sistema de treinamento. Ah, entendi. Tipo, se você não aplica ou se você aplica o sistema de treinamento? Acho que se você não aplica, professor. Acho que ela quis falar com relação a isso. Entendi. Realmente tem isso, né? É engraçado, né? A gente tem na musculação muitas coisas que eu concordo totalmente com isso, que elas são muito avaliadas, né, de acordo com o senso comum que paira, né, e que você precisa seguir de uma certa maneira, né? Então, se você não tomar, eu ia falar exatamente isso. Se você não andar com uma shakeira daquelas ali na academia, tem alguma coisa muito errada contigo, quer dizer, você não tem objetivos de progredir, quer dizer, você vai estagnar e por aí vai. Então, esses sensos comuns, né, que existem, né, esse senso comum que existe em vários contextos, eles acabam... na verdade, é basicamente isso. Você ganha uma shakeira e um pacote de whey assim que você se matricula na academia. Por quê? Porque, rapaz, ou você toma whey ou você não vai hipertrofiar, não vai ganhar força. É bem isso mesmo. Infelizmente, a gente tem
esse tipo de conceito bem estabelecido e que acaba, assim, ao meu ver, obviamente, não estou querendo dizer que isso não serve para nada, né, mas eu acho que a gente acaba extrapolando muito a necessidade de utilizar alguns tipos de estratégias, né, que servem muito bem para indivíduos avançados. Eu até, às vezes, eu acho que eu já comentei, não sei se foi com vocês, eu sempre falo sobre isso, né, conversando com o Jonato uma vez, ele vem sempre dar aula no curso de especialização em treinamento de força que eu e o Arnaldo a gente coordena, e aí ele vem dar uns cursos aqui sempre nas vésperas, né, e aí eu fui nos cursos deles, em alguns dos cursos dele, e eu assim, sempre notava assim, o curso que era de pessoa avançada, assim, sempre lotado, muito cheio. Eu falei, pô, Jonato, e qual que é o que a galera mais gosta? Eu falei, olha aí para a turma aí, o que você acha? Né? E aí, quando ele oferece para indivíduos iniciantes, a galera não vai, entendeu? Tipo assim, acha meio desnecessário. E eu fico, assim, eu não vejo muita compatibilidade com a realidade, com a proporção de gente avançada é muito menor, né? Só se olhar na academia, a minoria é avançado, né? Então, assim, você acaba tendo uma procura por informação que ela é muito específica para um grupo que, às vezes, ele nem está ali procurando, né? Porque tem, obviamente, né, pessoas avançadas, mas quando você vê a maior proporção de pessoas dentro da academia, você está falando de pessoas iniciante que eu estou falando assim, o cara é sedentário, tentando sair do buraco, né, e aí ele chega lá para você, então esse é o iniciante aquele que vem quase para dizer assim, uma coisa antes do iniciante tem que ter uma classificação para ele. Aí tem o iniciante e talvez ali uns 20%, 30% de intermediário, que é o intermediário mais para baixo do que para cima. E aí tem 3, 4, 5% da academia que você vai efetivamente falar que é avançado, né? Então, essas coisas assim que eu às vezes fico meio que sem entender, né? Então, mas enfim, vamos voltar aqui para o conteúdo, e aí, mas tem a ver porque eu vou falar muito sobre esse contexto dos sistemas mais focados para os grupos iniciante, intermediário, talvez um pouco para avançado aqui. Alguém abriu o microfone, pode falar, desculpa, não... Você tocou nessa questão aí do suplemento, né? É correto para um profissional de educação física indicar algum suplemento ou seria só o nutricionista? Olha, mais do que eu, tem a Raíssa para responder isso. Assim, meu ponto de vista, o tanto que a gente estuda sobre alimentação, primeiro que você, para oferecer um suplemento, você tem que saber o quanto que o teu aluno, se ele tem uma deficiência, né? Se ele precisa ser suplementado. E a gente não faz isso. Eu, pelo menos, nunca aprendi a fazer avaliação nutricional para descobrir se ele está, qual que é o estado, né, atual, se ele tem algum desequilíbrio, né? É igual tomar vitamina, né? A gente chega no mercado, você compra um pacote de chips, né, um pacote de um biscoito e já leva uma vitamina também, que, pô, vai que, né? Então, assim, você nem calcula muito, e, na verdade, isso é um erro, né? Não pode tomar as coisas dessa maneira, né? A gente, muitas vezes, ou está urinando, né, o nosso dinheiro, né, porque você não absorve, e quando esse é o problema, beleza, porque, bom, é o teu dinheiro, você faz o que você quiser. Mas, às vezes, você também está prejudicando a sua própria saúde, com sobrecarga, né, do seu corpo. E aí a mesma coisa acontece com o suplemento, né? Então, tem essas questões. Deixa eu ver o que a Carissa falou aqui, ó. Nutri com certeza, porque precisa avaliar a alimentação como um todo e verificar a real necessidade. Exatamente. Então, o que a gente sabe que não é bem o que acontece, né? Alguém abriu o microfone, quer falar? Fica à vontade aí, gente. Não, fui eu que ia dizer para a Raíssa que é hora dela de brilhar. Abre o microfone aí e abre o teu coração, mulher.
Bom, se quiser complementar, isso fica bem à vontade. É importante a gente discutir sobre esses tipos de coisas, porque a gente tem que quebrar um pouco do que a gente vê na realidade, né? Eu acho que a gente, como profissional que entra nesse ambiente, sofre muito com essas coisas que já são pré-estabelecidas e que tem que ser desse jeito. Então, pô, enquanto a gente ficar nisso, a gente nunca vai evoluir, né? E você vê que dá para fazer de outras formas, né? Então, todo mundo dizia assim, ou você é personal, ou você é de salão. Aí foi lá, alguém fez um estúdio, pronto, acabou, mudou completamente. Nossa, mas é uma invenção genial, né? Parece uma coisa de outro mundo. Poxa, não, né? É um negócio simples, mas precisou sair daquela mesmice, né? Daquele círculo viciante que a gente se inseriu aí, não sei porquê, e fica rodeando. Uma vez eu falei, pô, tem que aferir pressão arterial, né, dos seus alunos. Professor, mas como é que eu vou aferir pressão arterial no salão, não sei o quê? Eu falei, poxa, não estou falando para você, tem um salão, é uma possibilidade, mas, pô, pensa outra forma, entendeu? Lembre-se, vocês estão fazendo universidade, né, uma graduação, quer dizer, a diferença entre vocês e um técnico é que vocês são feitos para repensar a realidade, não para lidar com a que tem e ficar se contentar com aquilo que a gente vê, né? Então, simplesmente repetir. Senão a gente fazia um curso técnico no Senai ali, né, e estava tudo certo, não precisava ficar fazendo 4 anos de curso de graduação. Né? Então, bom, acho que a gente, né, deu para técnica em educação física. Pois é. Em algumas situações, eu juro para você, eu acredito que às vezes dá a impressão que é curso técnico mesmo, porque o que você vê na prática, né, e os comentários, né, de gente que eu vejo aí na internet, meu amigo, é de chorar mesmo. Tem gente que acha que ruim quando os alunos expõem opinião. Pergunta para debater. Não, exatamente. Tem vários pontos aí, eu acho que como profissão, a gente precisa amadurecer em alguns pontos importantes ainda, né, e evoluir mesmo, sabe, e ir para a linha de frente na discussão e se embasar, né, porque quando você discute, você tem que botar a sua opinião. Quando você bota a sua opinião, você dá a margem para a pessoa entender como você pensa. E quando você não tem muito, quando você não pensa muito sobre o que você está falando, né? Quer dizer, você só fala, reproduz, então você se expõe, né? De forma muitas vezes que não era bem aquilo que você queria passar, né? Como profissional. E aí que o bicho pega. Então é bem isso, Marcelo. Acho que a gente tem que realmente ir para o debate, se embasar, né? Usar, né? Não um artigo, mas ir usar um embasamento numa literatura mais ampla, né, e sair desse tipo de posicionamento para ganhar mais respeito, né? Eu noto que o pessoal respeita o médico, porque quando eles vão abrir a boca, eles vão falar alguma coisa, a maioria, né, pelo menos até então, né, falava ou fala com embasamento, né, com respaldo científico. Agora, não é a realidade de todo mundo, né, obviamente, mas eles ganharam respeito assim, né, então a gente precisa usar os bons exemplos para se conseguir galgar um nível de crescimento profissional que a gente precisa, né. Bom, então, o que eu quero, né, trazer para vocês? Então, uma pergunta, quem é que teve a curiosidade de acessar o livro em inglês lá que está disponível no SIGA, lá no primeiro tópico de aula? Tem 2 livros, né? Tem o do Fleck e do Kramer, e tem do Helms, que é um outro livro, que eu falei que é um livro bem interessante. Isso, do Helms. Ó, a gente tem 32 pessoas na sala. Eu quero que coloque aqui. Quem viu, né, o livro, só descreve assim, escreve isso aí, fiquei curioso. Ó, Ribamar quer falar.
Pode falar, Ribamar, enquanto isso o pessoal vai respondendo aí. Não, professor, só levantei a mão para responder sua pergunta. Ah, beleza, então, show de bola. Show de bola. Cecília está levantada a mão aqui da vez passada ou é de agora? Quer falar alguma coisa, Cecília? Não, da vez passada, esqueci de abaixar. Tranquilo, tranquilo. Bom, beleza. Ó, o que eu quero dizer para vocês? Não, eu entendo, e longe de eu querer exigir uma coisa que, né, às vezes está incompatível com a realidade, né? Eu já vejo, eu estou de saco cheio já desse negócio de pandemia, imagina, né, todo mundo aí está cansado e tudo mais, mas uma coisa que eu gostaria que vocês considerassem é dar uma olhada nesse livro, tá? Ele é um livro, eu tive acesso a esse livro há pouco tempo, tá? E um negócio que me chamou a atenção é que na discussão entre profissionais que estão aí atuando na prática e profissionais que eu respeito muito a atuação, inclusive coordenadores, né, parte técnica, eles se embasam muito nesse trabalho do Helms, quer dizer, porque ele de uma certa forma simplifica a forma de pensar, né, um treinamento, né, então, tô dando assim, na verdade não é uma cobrança, tá, gente, mas é um toque mesmo, olha, considerem olhar o livro em algum momento, tá, é um negócio aí que pode ajudar vocês a abrir um pouco a visão. Óbvio, é inglês, é difícil, não é fácil, mas é uma forma de vocês treinarem também o inglês e terem acesso a um nível de informação que, de fato, pode contribuir com a visão, né, de vocês, tá? Então, fica aí, de novo, o alerta para que vocês observem. Aqui, esse trabalho, esse livro, ele usa essa pirâmide aqui como um norteador. E eu inventei esses nomes aqui, porque com base no que eu li, a gente pode pensar, né, em adequar isso dessas maneiras, tá? É só uma nomenclatura aleatória que eu inventei, não tem nenhuma menção desses termos aqui no livro, mas é uma forma de chamar, né? Então, e aí eu estou falando sobre tudo isso aqui justamente porque, ao meu ver, os sistemas de treinamento, eles são excelentes formas de você variar o treino do seu aluno. Em alguns casos muito específicos, você pode obter resultados diferenciados com o sistema de treinamento, que não poderiam ser alcançados com os métodos tradicionais, como o próprio trabalho que eu mostrei para vocês aqui demonstrou. Tá? Eu honestamente, assim, eu até então, eu não tinha nenhuma evidência que me desse esse respaldo, então eu ficava catando trabalhos, artigos, de forma aleatória, né, assim, específicos, e alguns falavam que era melhor, outros falavam que era pior, então, quer dizer, é o tipo de situação que assumir uma posição tem muito mais a ver com o que você acredita com o que de fato está acontecendo, tá? Então, eu sempre procurei me posicionar de forma neutra. Falei, olha, eu não sei dizer se é melhor ou pior, parece que tem alguns casos que ele traz alguns resultados mais interessantes, outros não, então, né, então usem com parcimônia e com cuidado isso, né, do ponto de vista de alcançar resultados. Agora, do ponto de vista de variar o treino, né, olha só, o próprio livro, que é um livro que fala de treinamento, e o Helms, que é o autor o autor principal do livro, ele é um cara, ele é fisiculturista, tá? Então, se vocês olharem, digitar na internet aí, Helms, ele é um cara, ele é bem engajado aí na área de publicação e tudo mais, e o nicho de mercado dele, ele trabalha fora eu só me engano, ele é da Nova Zelândia, não sei se é Nova Zelândia ou Austrália, eu fiquei na dúvida agora. Então, o nicho de trabalho dele é oferecer assessoria para quem está buscando alto desempenho. Tá? Então, levando em conta isso, se vocês olharem a pirâmide, vocês vão perceber que ele fala que, né, esse amarelo, que é a primeira coisa, a preocupação maior é a aderência,
Depois ele propõe variação de volume, intensidade e frequência. Depois ele fala de progressão. Depois ele fala de seleção de exercícios. Ele fala de período de intervalo. E depois ele fala de cadência, né, de velocidade de movimento. Então, vocês notem que não tem nenhuma descrição, ele não entra. Eu até procurei no livro falar, poxa, será que não fala nada de sistema de treinamento? Eu queria incorporar isso, né, dentro da nossa disciplina e tal, e então eu não encontrei. Tá? Até vou ter, assim, não procurei com o cuidado que eu gostaria, mas eu vou, assim, de bate pronta, onde que você imaginaria que poderia tá falando sobre sistema de treinamento? Aí eu pensei comigo, não sei se vocês vão concordar, mas eu pensei, bom, na progressão, né? E não, ele não fala sobre sistema de treinamento nesse tópico progressão. Nesse tópico aqui eu procurei bem e não encontrei nada. Então, entendo o que eu quero trazer para vocês, que dá para fazer muita coisa quando você, entendendo bem as variáveis do treinamento, as variáveis básicas, você tem como construir todo um processo de evolução, né, em busca dos objetivos do aluno, né? E que, obviamente, quando você está falando, tá, mas eu quero variar, dá para variar também, entendeu? Não quer dizer que não dá para variar. Agora, lógico, né, um sistema de treinamento, ele traz um tipo de desafio muito específico, né, que tem a ver com uma composição bem direcionada, né, de uma sessão de treino, tá? Então, ou da realização de uma série, né, ou de algumas séries de exercícios, tá? Então, por isso que eu perguntei do livro, né? Então, se vocês olharem lá, eu queria até que vocês confirmassem isso, né? Então, eu entendo que, apesar de ser interessante o uso dos sistemas, ele não é indispensável. E o que é indispensável, acima de tudo, é entender como organizar e como manipular as variáveis básicas do treinamento. Parece uma coisa muito simplória, mas você... e aí o bacana desse livro é que ele traz para você uma proposição lógica, com base no que ele acredita, né, e que a ciência, né, ele usa algumas inferências, né, ele é um pesquisador, então, acima de tudo, né, e ele... E aí, de como organizar, né? Você pensar, pô, tem uma visão macro da coisa. Vou falar um pouco mais sobre isso na parte de periodização, eu vou tentar trazer alguns elementos aqui do que o Helms falou nesse livro, mas nada substitui a leitura aprofundada, porque vai ser a minha interpretação do livro, né? Então, vocês podem e precisam ter a interpretação de vocês também, tá? Bom, eu acho que essa introdução aí, né, eu queria deixar aberto para vocês, se quiserem fazer qualquer comentário, tá? Fiquem bem à vontade. Eu fiz essa introdução todinha, porque, como eu disse a vocês, lá atrás eu acreditei em algum momento que o uso dos sistemas de treinamento era indispensável para você continuar evoluindo. E com o tempo, eu mudei de opinião com base nisso que eu acabei de falar para vocês e com tudo que eu tenho lido nesse período, né, de estudo que eu fiz até agora. Então, bom, é isso, né? Professor, o que é que significa esse nome abaixo do tempo? Aqui, rest periods, período de repouso. Ah, certo. Então, aqui, assim, só uma rápida explicação da pirâmide. Então, ele fala primeiro... Então, vocês veem, quando você tem um aluno iniciante, uma pessoa que está começando, o foco central de vocês tem que ser aqui. Ah, professor, mas o objetivo dele precisa ter um pouco mais de volume, frequência, intensidade. Depois que ele superar isso aqui, por isso que eu digo que eu gostaria que vocês sempre contextualizassem. Poxa, até a gente pode, de repente, combinar, né, entre nós aqui, só para facilitar a comunicação, por exemplo, se você está dizendo, quer me falar que ele é um aluno iniciante, que ele já está em condições, né, de receber estímulos que são focados, né, em intensidade, volume, frequência,
que vocês podem utilizar assim, bom, ele já passou do período de acolhimento, né? Bom, eu já vou entender, pode chamar de outra coisa depois, mas pelo menos para eu entender, fica mais fácil. Porque para mim, assim, quando você não diz isso e não caracteriza o que ele fez, bom, tá, ele passou do período de acolhimento, então o que ele fez que ele passou, né? Onde ele chegou com esse estágio aqui, né? Essa fase 1. Ah, ele chegou a conseguir fazer um treinamento de tal maneira, né? Então, aí ele vai entrar agora, você vai começar a entrar numa fase 2, onde a sua preocupação, ela está em gerar adaptações, né, específicas relacionadas direcionadas ao objetivo dele. Opa! Então, aí você já tem uma segunda forma de pensar a lógica do treinamento. Quem foi que levantou pode falar, é Ribamar, pode falar, Ribamar. É rápido, professor. Esse período de acolhimento é exatamente aquilo que eu falei naquela hora, sabe? Naquele sentido da adaptação, sabe? Mesmo que ele seja iniciante, ele poderia estar entrando no programa do sistema, depois que fizesse essa primeira abordagem aí, digamos. Exatamente. Tranquilo, Ribamar, é por aí mesmo. Bom, aí vamos lá, né? Falei, agora vamos começar. Aí ele traz, inclusive, né, por exemplo, ó, se você tem um indivíduo iniciante, intermediário, avançado, né, e aí pensando em variáveis, né, aqui ele fala, por exemplo, ele direcionar o volume, né? Então, a complexidade do programa, ela tem que ir aumentando bem devagarzinho, mas você pode, né, você precisa buscar gradualmente aumentar o volume nas primeiras fases, né? E aí, conforme você vai gerando, né, um treino, um tipo de treino mais volumoso, você vai conseguindo, então, alcançar a progressão na complexidade do sistema, né, do programa de treinamento. Aqui o tempo é arbitrário, né, não existe essa linha lógica aqui, porque tudo isso vai depender de como o seu aluno vai conseguir responder a esse período aqui, né? Então, se você tem um indivíduo que ele tem uma incapacidade de aumentar o volume de treino dele, não vai ser, pelo menos assim, não é o melhor caminho você buscar as outras variáveis, porque possivelmente ele vai ter dificuldades, né, no desenvolvimento dele, né? Então, ele sempre vai estar aqui, né? Ele vai ficar perrengando nessa fase iniciante, intermediário, né? Porque o volume de treino, no caso, ele é um fator importante para o desenvolvimento. Então, na prática, é assim, se você não treina, é difícil você melhorar. Não adianta você, nos poucos dias que você vai querer fazer tudo. Não é isso que vai resolver o teu problema, você tem que treinar. Então, ele traz muito isso, né? Poxa, você quer ter resultado, mas você vai 2 vezes na semana. Poxa, 2 vezes na semana é coisa de iniciante. Não é coisa de intermediário, não é coisa de avançado. Ah, mas consegue alcançar resultados? Consegue, mas você vai ser um cara que vai ter bons resultados para um indivíduo iniciante. Não vai ser uma pessoa que vai conseguir alcançar resultados de um indivíduo avançado. Então, isso está muito mais relacionado com o desenvolvimento do que, por exemplo, você promover um sistema específico de treinamento que vai gerar um resultado sobrenatural ali, que, pô, isso vai fazer toda a diferença. Não é isso, entendeu? Então, e quando a lógica é, poxa, então, quer dizer, vai o máximo de vezes na semana, então começa pela frequência, né? Aumenta a frequência, depois você vai aumentar dentro do número de séries que você vai realizar na semana, né? O número de séries por grupamento muscular, e aí você vai conseguindo galgar aí melhores resultados, mas isso exige que você tenha um volume, né, de treinamento. No final das contas, o Vinícius falou que não, com certeza é bem menos. Eu já falei para vocês, a média é 3, 4 vezes por mês. Então,
O cara vai 4 vezes no mês e quer ter resultado de um avançado. Pô, não tem condição, né? Não adianta fazer manobra nenhuma que vai resolver o problema dele. Então, quando na literatura que fala sobre os sistemas de treinamento, então a gente tem algumas perguntas-chave, né? Então, qual é a montagem do programa mais adequada ao aluno, né? Então, você tem que pensar um pouco sobre isso. 5 vezes por semana e achando pouco. Né? Cara de nervoso, aqui não é ruim que não dá para usar os emotions, né? Então, realmente... cada um, né, dentro do nível de treinamento, 5 vezes na semana, cá para nós, né, Marcelo? Não é pouca coisa, é porque você é um cara que está querendo alcançar resultados diferenciados, né? Então, e aí faz com que isso para você seja pouco, mas, pô, se eu fazer 5 vezes na semana, tá bom demais, né? Agora cada um com seus objetivos, né? E aí é isso aí. Ó, o Daniel conseguiu até fazer uma carinha aqui. Pô, Daniel, depois você bota como é que faz isso aí, que eu não sei não, viu? Então, o que... Pô, que malabarismo, né? Copiar do WhatsApp. Então, optar pela montagem com grau de dificuldade compatível, né? Fácil, moderado ou difícil, com o nível de condicionamento do seu aluno. Então, esse é o norteador mais importante. Então, evitar, né, trazer estratégia, né? Aqui eu falo de programa e sistema de forma como se estivesse falando da mesma coisa, tá, gente? Então, desculpem aí se gera alguma confusão, tá? Mas que tem tanto um quanto o outro, às vezes eu também já me confundi um pouco sobre isso, e agora eu prefiro falar mais sistema, mas aqui nos slides ainda tem algumas coisas que estão falando com programa. Então, adequar um sistema com nível que tem um nível de dificuldade com o nível de condicionamento do seu aluno. Então, não adianta você pegar, né, né, de novo, usando o exemplo ali do Jonato, né, ele mostrava lá, desafiava os alunos que eram super condicionados a ir lá treinar, fazer lá um tipo de um sistema super exigente, né, e difícil, e no final ninguém conseguia terminar direito, né, o sistema, usando aquele sistema, não conseguia fazer uma série, né, ou fazer terminar, né, o conjunto de séries lá usando aquele sistema de treinamento, e isso, poxa, né, beleza, é massa você pensar que tem um sistema que pode levar uma pessoa, mesmo de alto nível de condicionamento, a um nível de exaustão, né, de uma forma bem eficiente. Beleza, legal. Mas, pô, não vá, eu vejo que existe uma coisa assim, não, então eu tenho que conseguir fazer, tenho que chegar, eu tenho que usar aquele sistema lá, porque ele que traz os resultados. E aí eu já me assustei vendo pessoas que não têm a menor condição falar como se isso fosse um sistema basicão, né, super necessário de ser utilizado. Então, a gente tem, né, abordagens bem convencionais, né, que, como eu já falei para vocês, né, alternado por segmento, né, localizado por articulação, direcionado por grupamento muscular, né, então, esses tanto são programas ou sistemas que eles são comuns, né, então, você pode utilizar e eles são estratégias que são interessantes, né, e vocês veem que eles não são nem muito mencionados, mas existem literaturas que consideram eles como sistemas de treinamento que podem ser utilizados aí para alcançar objetivos específicos. Então, quando você vai, por exemplo, usar um programa alternado por segmento, né, então, por exemplo, superior, inferior, né, faz trabalho de tronco, né, então você está usando uma sequência de exercícios, né, com alternância dos segmentos corporais, que pode ser, né, de acordo com o interesse do aluno, você pode repetir, né, dentro da mesma sessão, né, usar
2 desses segmentos, ou pode trabalhar com os 3 segmentos corporais, alternar eles. Isso é uma estratégia bastante interessante, acaba auxiliando no foco, né, num determinado objetivo, né? Então, se você tem, por exemplo, facilita você visualizar, não, eu quero focar, né, no segmento superior. Então, fica fácil de você visualizar, né, no programa, né, ou em que momento, em que você está trabalhando. Então, é uma abordagem bastante útil, né? E aqui ele é uma proposta, né? Então, por exemplo, segmento superior, segmento inferior e tronco. Segmento inferior, segmento superior e tronco. Tronco, segmento superior e inferior. E aí você pode brincar aí de diversas maneiras. Essa sequência aqui, né, por si só, ela já é uma manipulação. Então, se você tem o objetivo de trabalhar segmento superior, e você vai fazer isso no final do seu programa, né, em um dia, né, você vai trabalhar isso no final, né, da sessão, essa mudança por si só, ela já vai ter um impacto na sua capacidade de realização dos exercícios que são focados para esse segmento, e com isso vai alterar, né, no processo de desenvolvimento. Então, isso tudo entra, né, dentro de dessa lógica, onde você precisa levar em conta, né, os objetivos e saber que essas mudanças elas podem ter impacto relevante dentro do desenvolvimento do seu aluno, tá? do objetivo do seu aluno. Professor? Pois não, pode falar. Dividir o treino inferior, por exemplo, em anterior e posterior, em 2 sessões, é interessante ou para o iniciante isso não faz tanta diferença? Olha, eu vou dizer a você assim, para o iniciante, você pode fazer isso, mas eu acho assim que tem que ser depende de que tipo de iniciante que você está falando, né? Então, quer dizer, se ele é uma pessoa que já está bem habituado, então quando você já começa a dividir, né? Então eu vou falar um pouco, né? Esse aí você pode trabalhar, você está falando isso na mesma sessão ou em sessões diferentes? Em sessões diferentes, né? Tipo, num dia treina só posterior, no outro dia só anterior da perna. Quando você está fazendo isso, o que você tá provocando? Você está aumentando o estresse naquela porção que está sendo trabalhada, porque você não está, digamos assim, trabalhando de forma específica a porção, né? Então, quando você faz isso, você está dizendo para mim que o seu aluno ele já tem uma capacidade diferenciada de tolerar um nível de estresse específico para a região, para uma porção específica do membro inferior, né? E aí, com isso, então, o nível de condicionamento dele tem que estar compatível com isso. Porque se você fazer um treinamento só de posterior de coxa, por exemplo, certamente você tem que estar preparado para isso, senão você vai ficar sem conseguir andar direito, né? Então, se você for fazer 3, 4 exercícios só para porção posterior, tem que estar preparado, tá? Então, e aí quando você segmenta assim, você vai exigir muito mais dessa porção, né? Então, não acho que isso deveria ser adotado com um indivíduo iniciante qualquer. Então, ele tem que ser uma pessoa que esteja apto a isso, tá? Então, tome muito cuidado. Quando a gente sai daquele treinamento full body, né, que é o corpo todo, e começa a entrar nessa seara já de começar a segmentar, né? Então, por exemplo, aqui você está falando na mesma sessão, superior, inferior e tronco. Então, quer dizer, você está trabalhando o corpo todo aqui. Então, a probabilidade de você fazer uma quantidade de exercícios grandes para uma região específica do teu corpo, ela diminui. Então, você vai fazer, sei lá, 2, 2 e 2 aqui, 3, 3 e 3. Então, quer dizer, você está fazendo 3 exercícios para membro superior. Então, você vai fazer para dorsal, para peitoral, vai fazer para ombro, vai fazer para bíceps. Então, tudo isso é membro superior. Então,
E aí você está diluindo o estresse, né, que você vai causar no seu aluno. Quando você está concentrando o estresse, se ele não estiver preparado, você vai causar, né, eu até achei engraçado, no livro ele usa o termo assim, é uma dor muscular tardia que é incapacitante. Quer dizer, opa, será que é isso que você quer? Então, até essa transição, por exemplo, você vai sair disso aqui para ir para uma coisa que, vamos dizer assim, você vai usar um alternado por segmento, mas você vai fazer só 2 segmentos, tronco e superior. Então, você está diminuindo a quantidade de segmentos, vai fazer só 2 segmentos por sessão. Aí, então, nesse caso, o volume por grupamento, por músculo, então, o número de séries por músculo vai aumentar. Então, seja que você vai fazer em diferentes exercícios, vai fazer 2, 3 exercícios que vão usar o mesmo músculo, então, quer dizer, as séries vão contabilizar da mesma maneira, porque aquele músculo, ele pode estar, ele tem circunstâncias que ele vai estar sendo usado de forma primária, mas que tem vezes que ele vai estar sendo usado de forma secundária, mas ele está atuando. Então, nesses casos, a transição, então, ela precisa ser levada em conta, e o volume, ele tem que estar diminuído. Então, você precisa diminuir para saber como é que o teu aluno vai reagir. Nesse caso que você comentou, se você vai alternar região anterior e posterior de membro inferior, bom, faça com parcimônia, diminua o volume mais consideravelmente, né, inclua outros exercícios, né, para poder, né, às vezes, manter um volume da sessão de treino, né, dentro daquilo que você está programando, mas faça uma transição para sentir como é que teu aluno vai reagir, senão você vai gerar um estresse desproporcional àquilo que você e que o seu aluno estava esperando. E aí é ruim, porque quando você faz isso, você diminui o volume semanal. Né? Se ele faltar um dia de treino, o número de séries por grupamento muscular que ele vai estar fazendo vai... Ixi, caiu minha internet aqui, foi? Estão me ouvindo, gente? Não, para mim tá ok, continua estável. Ah, então... Bom, beleza. Ouvindo sim. É que o Márcio colocou caiu aqui, eu já pensei, tô falando aqui, que nem um maluco aqui sozinho. Então, beleza. Continuando aqui. Então, deu para entender essa parte? Então, e aí vocês vejam que, principalmente nessa fase transitória, né, no período de adaptação iniciante, você tem que ter essa noção, né, de progressão. Porque aqui fala 3 segmentos, né, e aí você, tem que levar em conta que, às vezes, por mais que você tenha condição de fazer um volume, ele tenha tempo para fazer vários exercícios para cada segmento, você tem que contabilizar um volume semanal baixo para cada um desses segmentos, para que ele consiga depois, né, realizar todos os treinos propostos da semana. Lembrar que no começo o alvo é frequência. O alvo é, depois da frequência, aí você vai, depois disso é volume, quer dizer, número de séries que ele vai conseguir realizar na sessão de treino, né, e aí, para contabilizar o número de séries que ele vai conseguir realizar na semana, né, total, e depois você vai evoluir para o número de séries por grupamento muscular, tá? Então, são coisas que a gente vai evoluindo gradativamente. Aí tem várias, né, composições, né, então eles chamam, né, na literatura de alternado por segmento tradicional, né, então aqui você tem a distribuição, né, vamos dizer assim, padronizado, né, então aqui você tem, por exemplo, aqui a musculatura, os músculos que vão ser priorizados, os movimentos articulares, e a denominação por exercício, né, por máquina, né, o nome do exercício. Então, o que vocês conseguem identificar aqui, observando essa sequência de exercícios? Supino, abdominal, leg, remada, hiperextensão, mesa flexora, elevação lateral, abdominal com rotação e pressão de sólio, né? O que vocês
levando em conta isso que eu acabei de falar aqui atrás, né? Então, a gente está falando por segmento, né? Então, como que vocês enxergam isso? Pronto, superior, tronco, inferior. Então, superior, tronco, inferior. Superior, tronco, inferior. Então, você consegue alternar isso de uma forma, eles chamam de forma tradicional, tá? E aí você tem isso dentro da própria série, essa alternância, dentro da sequência que ele vai estar realizando. Então, o que você consegue com isso aqui? Você exauriu o membro superior, fazendo supino na máquina. Aí você vai dar um intervalo de descanso para esse segmento, vai fazer o abdominal, aí você vai dar aí esse descanso acumulou aqui, ele vai fazer leg press, só depois dele ter feito 2 exercícios que ele vai voltar a fazer remada, que vai voltar a exigir a ação de músculos do segmento superior. Então, vocês percebem que com isso, ele vai conseguir ter um descanso suficiente para conseguir fazer bem esse exercício. Então, essa é uma estratégia muito, muito indicada e recomendada para você conseguir fazer com que o teu aluno não tenha um desgaste excessivo, quer dizer, ele consegue ter uma boa recuperação, né? E aí, com isso, ele também consegue manter o volume de exercício, né, no volume de repetições e séries, né, compatível com aquilo que está programado. Então, se programou 2 séries, né, com 10, 15 repetições, a chance dele conseguir manter isso com esse intervalo todinho aqui é maior do que se ele tiver que fazer supino remada, né, e elevação lateral na sequência. Então, provavelmente, se ele fizer supino remada e elevação lateral em sequência, o que vai acontecer? Ele vai chegar na elevação lateral, ele já está acabado, ele não vai conseguir nem levantar os braços direito, porque já fez uma exigência bastante grande dos membros superiores, né? E aí a mesma coisa, seria um efeito em cascata. Então, o volume de treino da sessão dele vai só diminuindo, tá? Então, não é, principalmente nesse momento inicial, né, a gente não quer isso, a gente quer justo o contrário, fazer com que ele consiga desenvolver, desempenhar bem o volume de treinamento da sessão almejado, né? Lembrando que apesar de ele conseguir fazer, você tem que tomar cuidado. Às vezes ele consegue fazer na sessão, mas no outro dia que é o problema. Então, o problema do iniciante é que você tem que medir a febre dele antes de começar a tentar dar os remédios, né? Então, vai vendo como ele bota uma sessão bem conservadora, totalmente cuidadosa, veja como ele reage e vá progredindo gradualmente. Não façam proposições exageradas. Essa sequência de exercícios aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercícios. Honestamente, se você não conhecer a pessoa e ele me disser que é iniciante, eu acho isso aqui exagerado. Que, poxa, uma pessoa você não conhece, ela está dizendo que é iniciante, você vai passar 9 exercícios, aí você vai falar, vamos ver qual é a composição dos exercícios. Aí ele está lá, 3 séries, poxa, 3 séries para cada exercício, aí você vai contando, né? Se ele for fazer isso durante 2 vezes ou 3 vezes na semana, aí você vai somar a quantidade de séries, aí você soma a quantidade de repetições que ele está fazendo, a probabilidade disso ser exagerado para a maioria das pessoas iniciantes é bastante alta. E aí, como é que eu considero o que é alto, o que é baixo? É alto porque a consequência do outro dia, quer dizer, a forma que ele vai reagir, ela é exagerada para aquilo que ele está preparado. Ou seja, ele vai ter uma dor muscular tardia, ou vai ter uma diminuição na capacidade de fazer o treino dele, né, o volume de treino dele na sequência. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. E aí, não tem milagre, não tem, assim, um jeito mágico de você fazer. Como é que eu sei? Tem que testar. E como é que você testa? Você testa do mais conservador para o menos conservador. Então, é muito mais interessante você errar para menos do que errar para mais, tá? Então, esse é sempre uma diretriz, né? Quer dizer, não é uma obrigação, mas é uma forma de pensar da qual eu entendo que a chance de você errar diminui radicalmente. Você perder 2, 3 sessões de treino
medindo qual é o nível atual do seu aluno, não é nenhum problema, né, vamos dizer assim. Programa alternado por segmento parcial, né? Não utiliza todos os segmentos em uma sessão, como eu falei para vocês lá anteriormente. Possibilita priorização associada ao objetivo. Tá? Então, já fiz um comentário, né? Mas aqui tem um exemplo. Então, quais são os segmentos que estão sendo utilizados nessa sessão de treino? Superior e tronco? Superior e tronco, exatamente. Então, quer dizer, aqui ainda você veja que o exemplo foi diminuído. Então, a gente está falando 2, 4, 6 exercícios. Então, eu quero dizer, é um bom exemplo de transição. Eu diminuí, quer dizer, quantos exercícios ele está fazendo para membro superior aqui, ó? 1, 2, 3. Quantos eu estou fazendo aqui? 1, 2, 3. Tá? Então, estou fazendo uma transição. Eu poderia aqui, inclusive, aumentar mais um exercício, quer dizer, ou eu, em vez de aumentar o exercício, eu aumento o volume da série, né, que ele vai fazer, o volume da sessão de exercício de uma forma geral. Então, eu posso fazer esse tipo de planejamento, mas não dá para eu querer sair e fazer, bom, já que agora ele tem mais tempo, eu vou aproveitar o tempo. Não, então eu faço uma transição gradual, progressiva, e aí eu vou aumentar, eu posso aumentar, sei lá, em vez dele fazer 2 séries, eu aumento uma série em um dos exercícios, ou 2 séries, uma série em cada exercício. Bom, é uma forma de pensar, vocês podem manipular dependendo do objetivo. Lembrando que aumentar o volume, nesse caso, é o mais indicado, sem prejudicar a frequência. Então, se eu aumento o volume, então eu posso pensar de várias maneiras. Aumentar o número de exercícios, eu posso aumentar o número de repetições, eu posso aumentar o número de séries, tudo isso faz com que eu aumente o volume da sessão e, consequentemente, o volume semanal, né, que é um dos objetivos que a gente tem que levar em conta. Aqui, então, ó, inferior e tronco, né, uma outra proposição, tá? Então, só para vocês entenderem que existem essas possibilidades. Aí aqui, né, então, um parcial diferenciado, né, programa mais avançado, pode ser realizado de forma seriada ou em circuito, intervalos reduzidos. Então, como é que seria isso, né? Então, você vai entre, né, um exercício e outro, né, ó, você vai primeiro aqui estar focando, né, ó, quadríceps femoral, reto do abdômen e peitoral maior. Então, se vocês forem olhar os exercícios daqui, eles estão direcionados a esses grupamentos musculares. Então, o foco principal são esses. Então, já notem que só essas modulações, né, que a gente foram pensadas, elas contemplam toda uma progressão de vários meses de treinamento, só de modular isso, sem falar das mudanças dos exercícios, né, e todas as outras variáveis que a gente já estudou. Beleza? Tudo bem até aqui? Aqui, além disso, a gente tem uma outra abordagem que é localizado por articulação. E aí ele é interessante, né, porque você consegue, né, bom, primeiro, né, reflexão sobre o treinamento desequilibrado de grupamentos musculares. Então, você consegue ponderar tanto agonistas quanto antagonistas, tá? Você vai sempre estar mediando esse equilíbrio, que às vezes, principalmente quando a gente pensa em um desenvolvimento voltado à saúde, isso é muito, muito preocupante, né? Então, às vezes a pessoa é muito forte na região anterior e ela na região posterior, ela não tem o mesmo grau de força, né? Então, você começa a se preocupar com coisas mais específicas, né? Sugere alternância entre agonista e antagonista e nem sempre adota sequência agonista-antagonista. Você pode, né,
precisar, né, fugir um pouco disso em relação à sequência. Então, aqui um exemplo, né, aqui o movimento articular, né, então a extensão de joelho, extensão de quadril, e os músculos priorizados, né, então aqui está falando quadríceps femoral e glúteo máximo. Né, na mesa, aqui, então, a gente está falando de musculatura anterior de membro inferior. E aqui, na sequência, então, eu já estou trabalhando os isquiotibiais, na mesa flexora, né? Então, você consegue equilibrar, né, nesse sentido anterior-posterior, né? Então, aqui a gente poderia, né, tá no exemplo, né, peitoral maior, deltoide anterior, e tríceps braquial, supino máquina, né? Aqui já uma repetição, né, focado nos mesmos agrupamentos musculares similares, e aí você tem aqui, né, a remada horizontal como uma forma de você alternar. Então, você vai para a cadeia posterior, né, latíssimo do dorso, deltoide posterior, flexão de cotovelo. Então, um exemplo de como você poderia ponderar isso, né, que a cadeira abdutora, abdutora, né, e aqui o pulley de frente. Então, de novo, né, vai fazendo essa mesma sequência, e não necessariamente precisa estar na ordem aqui. Você pode fazer em sequência, como foi o exemplo aqui, mas não necessariamente precisa estar em sequência para todos os exercícios. Tá? Programa, né, ainda aqui um outro exemplo, né, de agonista-antagonista, né? Então, aqui desenvolvimento na máquina, panturrilha no leg press, polia baixa, né, na ponta do pé. Então, quer dizer, estou trabalhando aqui tanto movimentos aqui no caso, né, membro superior, né, aqui já estou trabalhando membros inferiores, daí já entra o trabalho de tríceps, né, então, fazendo um outro exercício de membros superiores, banco Scott, né, já trabalhando aqui no caso bíceps braquial, né, na flexão de cotovelo, no banco Scott ou na rosca Scott, né, reto oblíquo do abdômen, né, já abdominal, e eretores da coluna. Então, você não necessariamente, uma coisa que para chamar atenção, é que não necessariamente precisa estar concatenado de uma maneira totalmente linear, né? Então, isso você pode alcançar de forma a compilar de uma forma mais macro, né? Não só uma sessão de exercício, mas o programa semanal contemplando essas demandas agonistas e antagonistas. Né? Porque existe, às vezes, né, circunstâncias que você consegue, né, fazer exatamente agonista, antagonista. Né? Mas não necessariamente, isso não é nenhuma obrigação, uma vez que a força, né, o desenvolvimento daquela região não vai se dar apenas, né, no momento, né, da sessão. Isso é uma coisa que acontece de forma mais crônica, né? Então, você consegue alcançando esses objetivos e gerando esse equilíbrio de desenvolvimento, né, ao longo da progressão dos treinos. E aqui, então, o programa localizado por articulação completo, né? Então, determinação da articulação que será utilizada, e aí os exercícios, né? Então, por exemplo, ombro, todos os exercícios que trabalham essa articulação. Após ombro, você vai explorar outra articulação, lá, quadril. Né? Então, você tem essa abordagem, que nesse caso aqui, se vocês parar para pensar, ela é muito mais intensiva, né? Ela demanda muito mais do aluno, né? O nível de condicionamento dele, ele é muito mais, precisa estar muito mais preparado para conseguir, então, lidar, né, com esse tipo de proposta de treino comparado com as anteriores que eu fui mostrando. É como se fosse tem uma sequência no nível de dificuldade, que não não necessariamente é uma obrigação você seguir isso, mas
existe uma lógica por trás do estresse provocado por cada sessão de treino, né, que a gente queria provocar com esses diferentes tipos de treinamento. Eu não gosto muito da ideia de que, assim, eu não sou pregador de que você precisa fazer para você saber como que é, mas no treinamento de força, como em outras modalidades, né, outras atividades, ajuda muito, né, você conseguir ter clareza em relação ao que acontece no seu corpo quando você promove isso. Obviamente também não ajuda você a extrapolar para as outras pessoas, mas você começa a perceber, aumenta o seu nível de sensibilidade e compreensão de como essas modulações elas conseguem impactar nas respostas do seu corpo, tá? Programa direcionado para o grupamento muscular, né? Então, aí aqui é já focado no grupamento muscular específico. Então, é mais intenso, né? Geralmente é indicado para indivíduos mais avançados. Leva o grupamento muscular a maior fadiga, diferente dos exercícios que trabalham o mesmo grupamento muscular, né? Então, diferentes exercícios que trabalham o mesmo grupamento muscular. Então, grandes, pequenos, multi e monoarticulares são envolvidos, né, nesse programa, nesse tipo de sistema, e ele, como está dizendo aqui, ele gera um nível de estresse muito maior, tá? E é mais ou menos, eu não lembro exatamente quem foi que perguntou, né, quando falou a focar, né, vou dividir posterior do anterior. Então, quando você faz isso, é uma forma de fazer menos intensificada, mas você pode, né, o dia do peitoral, então, quer dizer, vai fazer 3, 4 exercícios para peitoral, para desenvolvimento peitoral. Então, percebam que aí você não está focando somente, né, num grupamento muscular, num segmento, está focando no grupamento muscular específico. Esse sistema ele pode ainda ser direcionado por grupamento muscular, mas ele ser focado em monoarticular, multiarticular, né? Além disso, ele pode fazer associações, né, com articulações adjacentes. Então, fazer uma pré-exaustão, pós-exaustão e trabalhar com pré e pós-exaustão. Tá? Vou trazer alguns exemplos aqui. Então, um exemplo desse que é monoarticular, né? Então, vocês observarem aqui essa sequência de 4 exercícios, né? Você tem todos eles, de alguma maneira, são focados no ombro, tá? Então, são todos exercícios para ombro, e aí, obviamente, tem outros grupamentos musculares envolvidos, mas, no caso aqui, o alvo, né, que você está observando é o ombro. Crucifixo reto, crucifixo inclinado, por exemplo, esses são exercícios que também trabalham peitoral, mas, né, pullover deitado, declinado, desculpa, e pec deck. Então, são todos exercícios que, de alguma maneira, têm o ombro envolvido. Então, uma forma que você poderia estar direcionando para a articulação monoarticular, né? Então, e aí trabalhar exaurindo um grupamento muscular em específico. Fazer da mesma forma, agora multiarticular, né? Então, aqui a gente está envolvendo nos mesmos 4 exercícios, leg press, agachamento, hack machine e afundo. Então, você vê, então, sempre de alguma maneira em alguns priorizam mais uma porção em relação à outra, mas a gente tem esses movimentos articulares todos bem estabelecidos nesses exercícios aqui. Então, é uma forma de você direcionar por grupamento muscular, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo aí? Tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Eu fico meio calado, assim, quando eu fico falando muito, eu fico meio achando que tá
tem alguma coisa errada acontecendo. Professor, o senhor podia explicar uma coisa que eu observei no slide anterior? Pode sim. Vamos botar aqui. Diga aí, Ribamar. Aqui o exercício 2, ele diz, no agachamento, né? Ele diz extensão de joelho e extensão de quadril. Ele tá considerando só a fase concêntrica do movimento, do exercício? Na verdade, é como uma estratégia de priorização, mas a prioridade desses exercícios, ele é a fase de extensão, né? Então, onde você vai, apesar de você ter um trabalho, né, de flexão também, mas não é a priorização do exercício em si. Por isso, agora que eu vi que vocês escreveram aqui, o Marcelo falou um negócio que eu estava com o chat parado numa mensagem acima. Deu para entender, Ribamar? Deu. A única coisa que eu ainda continuo assim, não bate bem para mim, é o fato de que para agachar ele vai ter que passar pela fase excêntrica, né? Não, com certeza. E você pode aumentar o componente excêntrico desse trabalho, né? Mas vamos dizer assim, o alvo principal do exercício não é esse. Então, Certo. E não dá para negar que, de alguma maneira, você usa, né, o grupamento muscular, né, antero-posterior, né, de forma conjunta, né, não é dicotômico, assim, aqui é um exemplo também, né, então a gente, tanto no ombro lá também, você vai ver, professor, mas aquele exercício lá também trabalha outras coisas também, então é só um exemplo, uma forma de observar, mas eu entendo a tua inquietação e concordo contigo, tá? E aí, vamos dizer, uma estratégia para que você priorize a extensão seria você orientar para que os movimentos fossem feitos, né, em velocidades diferentes, né? Isso. A extensão mais lenta e a flexão mais rápida, porque aí você aliviava mais o músculo, né? Exatamente. Tá, tudo bem. Obrigado. O Marcelo fez uma pergunta que acabei não estava observando, Marcelo, até peço desculpas. Toda vez que tem qualquer explicação sobre treinamento de força, há uma parte dizendo, gera adaptação neural em relação ao recrutamento de fibras. Como pessoas sem prática vão conseguir compreender de verdade o que isso significa? Bom, eu não sei como que seria compreender de verdade, mas eu entendo assim que algumas, eu diria assim, principalmente em fases, né, de desenvolvimento do aluno, existem capacidades que são mais facilmente alcançadas por uma via ou por outra, né? Então, por exemplo, quando você está falando de geração de gerar adaptação neural, a gente tem uma fase, por exemplo, quando você vai aprender o exercício, você vai aumentar a força também, porque à medida que você aprende a realizar aquele exercício, você aumenta a tua capacidade de recrutar as fibras musculares relacionadas àquele grupamento, né, que está envolvido, sincronizar a contração muscular, né, que vai estar relacionada àquele movimento. Então, você vai evitar, né, o disparo desincronizado do recrutamento das fibras. Então, quer dizer, você tem esse tipo de demanda sendo muito mais o alvo relacionado ao desenvolvimento do aluno do que, por exemplo, em relação ao recrutamento da fibra. Aí o meu entendimento seria, né, o recrutamento no sentido de exaurir a fibra, né, e gerar as microlesões que o treinamento
iria causar, né, naquelas fibras musculares. Então, quando você fala de relação ao recrutamento de fibras, né, eu tô tentando interpretar o que você escreveu, Marcelo. Então, porque, professor, tipo, acho que eu tinha visto umas 2 vezes em artigo sobre treino de força que falava exatamente isso, tipo, o treino de força leva a uma maior consciência dos recrutamentos de fibras. E aí, tipo, nessa hora que eu li isso, foi onde eu fui entender o que era realmente o treino de força na academia, sabe? Tipo, como que você construía, como periodizar e tal. E quando eu comecei a ver os resultados, aí eu comecei a entender o que é que tinha a ver aquilo ali. Tipo, quando a pessoa, tipo, aumenta 30%, 40%, as cargas muito rápido, e aí é como se a sua ideia do que você consegue fazer e do que você consegue empurrar muda muito. Mas aí eu fico pensando assim, pô, como é que uma pessoa que não for fazer isso na prática, tipo, alguém que simplesmente, eu não vou empurrar 100 quilos no supino nem a pau, não tem pra quê. Tipo, como é que uma pessoa vai entender aquilo? É isso que eu tava tentando trazer, entendeu? Eu acho que uma coisa é tentar explicar que nessa fase inicial, né, a pessoa começa com, primeiro, né, muita desconfiança, né, e principalmente se subjulgando em relação à sua própria capacidade, porque de uma certa maneira, é diferente isso, né, então você vê pessoas fazendo com muitas cargas, e não é comum do cotidiano as pessoas se exporem a cargas altas, né, então, de fato, né, existe essa estranheza. E aí, quando você coloca assim, não, isso você vai melhorar nessa fase inicial de forma mais rápida à medida que você for realizando o exercício, porque vai acontecer uma série de adaptações. E aí você pode explicar exatamente o que acontece, né? Então, por exemplo, só de imaginar que, por exemplo, a pessoa que está fazendo um movimento descoordenado, né? Então, quando ela começa a coordenar, o que está acontecendo dentro no recrutamento muscular dela que faz ela conseguir fazer de forma coordenada, né? Imaginar tipo um cabo de guerra, onde tem 5 pessoas de um lado e 5 do outro, e você tem 3 de um lado que estão parados e os outros 2 estão fazendo toda a força, e de repente os outros 3 se ligam que tem que começar a fazer força, né, de forma sincronizada com os demais, né? Então, enfim, não é uma coisa muito simples de explicar, mas eu acho que nesse caso é como você mesmo comentou, Marcelo, bater um papo com a pessoa, entrar nos conceitos básicos da fisiologia, né, neuromuscular, explicar, né, a gente tem que entender, né, todo esse processo, né, de desenvolvimento, aí é criatividade mesmo, mas é isso, é por aí, entendeu, Marcelo? Eu acho que dá para explorar, né, bastante coisa, né, em relação a isso. Eu não sei se o Daniel contemplou isso, ele estava comentando que tem uma aula que fala sobre esses processos, né, de adaptações neurais. Eu até fiquei na dúvida aqui, Daniel, não sei se você aborda isso, de repente poderia ser um material complementar interessante, que a gente tinha planejado até colocar lá no começo da disciplina, acabamos nem fazendo, mas poderia ser uma coisa que ajudasse, né, a responder essa pergunta aí do Marcelo. Tem sim. São comentados sobre alguns desses fatores que eu acho que pode colocar como material complementar. O pessoal que está na disciplina de cinesiologia já viu, na verdade, aquela aula sobre ativação neural. Acho que mais para o final a gente comenta sobre esses fatores neurais relacionados das adaptações neurais relacionadas ao treinamento de força, que eu acho que pode ajudar nessa compreensão. Mas, com certeza, explicar isso, conversar com o seu aluno sobre isso, só vai trazer 2 coisas. Primeiro, ele vai entender a lógica do treino. Então, quanto a pessoa, assim, é engraçado, né, mesmo aqui em casa, né, eu às vezes falo para minha esposa, vamos fazer esse exercício assim, mas por quê? Mas eu fico meio sem paciência de explicar, entendeu? Porque isso, por causa daquilo, mas se ela não entende por quê, ela não faz com motivação, ela não engaja na ideia da coisa, né? Então, quando você tem
aquelas frases clichê, né? Quando você tem um bom porquê, você encara qualquer como, né? Então, você precisa, né, buscar, confia no pai é ótimo, cola comigo. Pessoal, isso é mesmo que tomar um remédio sabendo qual é o efeito no organismo, você conhecendo a bioquímica da coisa. É como até o teu pensamento, o efeito placebo do pensamento ajuda, entendeu? Mesmo que pensar sobre aquilo não tenha muita diferença, mas é isso, entendeu? A gente esquece que é professor de educação física, então precisa engajar o aluno, tanto nessa sequência, eu estou falando, mostrando aqui várias lógicas de treinamento, então, quando você apresenta para o seu aluno essa sequência, né, do que você está planejando e quando ele vai transitar, ou por que você diminuiu o volume de exercícios daquela sessão, né, já que ele estava fazendo mais e agora ele diminuiu, por que você aumentou o número de séries? Então, isso tudo, quando é conversado com o aluno, a coisa flui, entendeu? Porque ele vai entender, vai te dar o feedback, por exemplo, porque também você depende desse tipo de feedback, né? Não é uma coisa que simplesmente você faz e vai dar certo. Então, esse retorno que você vai levar em conta para reorganizar a tua proposição, ele é essencial, né? Então, eu acho que é isso tudo que a gente precisa sempre estar em mente. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Esse confia no pai foi ótimo, viu, Marcelo? Isso aí cara, não dá, entendeu? É tipo, se chegar no médico, vou fazer uma cirurgia aqui, aí fala, mas por quê? Pá, confia no pai, bicho, que vai dar tudo certo. Cola em mim, né? Conhece. Aí não dá, né, cara? Então, porque eu tô mandando, e pior de tudo, assim, eu vejo que muitos, assim, eu olho com muito pesar, que é a crítica do profissional que se incomoda quando o aluno questiona o professor. Então, quer dizer, se você não conseguiu convencer ele, bom, talvez você está usando os argumentos equivocados, né? Então, assim, óbvio, né? Nem todo aluno ele é flexível em diálogo, né? E às vezes quer fazer do jeito que ele quer fazer e acabou, né? Então, enfim. Acho que eu vou parar por aqui, pessoal. Foi uma aula bem densa, né? Vamos dar um tempo aqui. A próxima aula, essa aula tem vários modelos, vários sistemas. É bom a gente dar uma conversada, tirar dúvida, né? E né, tentar contextualizar para a gente ir absorvendo aos poucos, tá? E aí, à medida que a gente for evoluindo, né, vai ficar mais fácil, mais claro na cabeça de vocês aí, qual é a ideia que eu estou querendo passar. Então, bom, querendo tirar mais alguma dúvida